Boa noite, minhas amigas e meus amigos. Iniciando a nossa live sobre o projeto Mais Jovem no ano que vem. Como vocês sabem, nós já estamos fazendo esse projeto já semanalmente desde o final de 2021, desde o tempo da pandemia por Covid. E tudo começou com uma curiosidade das minhas pacientes, principalmente as mulheres das minhas pacientes, de querer saber como é que eu perdi 45 quilos ao longo de alguns anos, né? E aquela história de saber qual foi o remédio, qual foi a mágica, qual foi o truque, né? E dizia que não tinha remédio, enfim, que fiz pelo método habitual, clássico, ninguém acreditava. E de tanto eu ter que explicar durante a consulta como é que eu perdi peso, eu resolvi aprender a fazer live e prestar um serviço aos pacientes, e às pacientes principalmente, para contar um pouco do meu testemunho como médico, como paciente. E depois de algum tempo, evidentemente, o assunto fica praticamente esgotado e nós então passamos de mais ou menos 1 ano e meio para cá a apresentar os nossos encontros com o clínico, onde tratamos de assuntos muito comuns de consultório médico, que leva o paciente a procurar um profissional de saúde, que é importante, que deve, enfim, a pessoa tomar algumas atitudes quando alguns sintomas aparecem, em termos de esclarecimento. Mas vocês podem ter notado que, ultimamente, eu voltei a, pelo menos toda última quinta-feira de cada mês, voltar ao assunto de perda de peso, de obesidade. Voltando, então, relembrando o nosso projeto Mais Jovem do ano que vem. Que quando você perde peso, em geral, você parece mais jovem. Acontece com quase todo mundo isso. E então, o assunto de hoje é o balanço depois das festas de final de ano, né, Natal, Ano Novo, e o balanço sem fugir da balança, como está no título aí da chamada, porque francamente, a última coisa que a gente quer saber depois que passa as festas de Ano Novo é subir na balança para ver o que aconteceu. Se você é um brevilíneo como eu sou, o tipo antropomórfico que tem facilidade de ganhar peso, você vai ter uma surpresa desagradável quando subir na balança. Em geral acontece isso, e as pessoas evitam subir na balança e evitam encarar o que aconteceu e vai deixando passar, enquanto vai resolver se pesar, já perdeu muito terreno e tem que voltar todo o caminho que tinha percorrido antes. Então, por que focar na obesidade pelo menos uma vez por mês? Qual é a coisa desse assunto? Eu não estou dizendo para você ter um corpinho bonito, para você ficar bem na foto, para você ter um corpo, barriga de tanquinho, com corpo de malhação. Isso é importante para a sua autoestima, é importante para você se sentir bem, mas a gente está falando sobre a obesidade como o assassino dos tempos modernos, né? Quer dizer, o serial killer atual é a obesidade, né? Eu vou falar sobre, vou me permitir ler alguns dados estatísticos aqui, que são estarrecedores. Por exemplo, entre 1692 e 1694, estou falando do século XVII, na França, quase 3 milhões de pessoas morreram de fome. Então, no início da civilização, nos primórdios, nos primeiros séculos da civilização, a fome matava bastante. Não se tinha comida, não se tinha como armazenar comida, como guardar comida. Então, era muito comum, dependendo da situação onde você vivia, o clima, as dificuldades próprias do local. E outra coisa, a Escócia, no período de entre 1695 e 1698, perdeu 50% da sua população de fome, também falando de século XVII. Agora vamos mudar para o século XXI. Tem uma estatística aí de 2014, quando 2 bilhões de pessoas sofriam de obesidade no mundo. Cerca de 2 bilhões de pessoas. Dessas, 850 milhões sofriam de subnutrição. Nesse mesmo ano, 2014, a fome e a subnutrição mataram 1 milhão de pessoas, enquanto que a obesidade sozinha matou 3 milhões. Então a gente está falando de um problema de saúde pública, problema de redução da qualidade de vida, redução do tempo de vida, né?
e uma doença que ataca vários órgãos e sistemas, da chamada de obesidade mórbida, quando ele chega acima de um patamar específico. Então, estamos falando de uma coisa que está ceifando a vida de muita gente precocemente. Então, antes de começar nas estratégias, vamos relembrar os 3 tipos antropomórficos. Quem acompanhou minhas lives sobre obesidade desde o início sabe do que eu estou falando. Quem não acompanhou, eu vou refrescar a memória rapidamente. Nós temos 3 tipos antropomórficos, que é o longilíneo, o normolíneo e o brevilíneo. O longilíneo é aquele varapau, braço comprido, perna comprida, em geral alto, magro, foi e será magro a vida inteira. O sonho dele é ganhar 5, 6 quilos para ficar melhor na foto, para ficar melhor nas roupas. É muito difícil ele ganhar peso e o biotipo dele é mais ou menos esse ao longo da vida. Dificilmente ele consegue ganhar peso. O normolíneo, ele já tem um peso mais ou menos estável, tem um pouco mais ou menos regular, natural, e difícil ganhar também um pouco de peso, tem que fazer força, perder também já não é tão fácil. Mas ele mantém, em geral, ao longo da vida, um peso mais ou menos mediano, que ele vai levando sem muita preocupação com isso. Já o brevilíneo, esse ele que tem os braços curtos, as pernas curtas em relação ao tronco, tórax e abdômen, esse então tem uma facilidade antropomórfica brutal para engordar. Como é que a gente reconhece isso? Não precisa ser médico para reconhecer esses tipos, porque é muito simples, né? Um médico francês chamado Louis, no século XVI, ele, por observação, ele viu que o ângulo que as costelas fazem aqui para se encontrar junto a esse osso externo, aqui no tórax, eles fazem um ângulo específico. No longilíneo, no varapau, ele faz um ângulo assim, que é, em geral, abaixo de 90 graus, 60, 70 graus. O normolíneo, ele tem um ângulo de 90 graus. Você pode ver, junta as costelas para juntar no externo, eles fazem 90 graus. E o brevilíneo, que somos nós, e eu me incluo no grupo, tem um ângulo de Louis acima de 90, 110, 120, 130. Quanto maior o ângulo, mais aberto, mais tendência para engordar. E então isso forma aquele grupo de pessoas que lutam a vida inteira para perder peso, que tem dificuldade para perder, que não precisa comer muito para ganhar peso. O pessoal diz que é mentira de gordo, papo de quem não quer fazer dieta, que não tem caráter, não tem perseverança, mas isso é verdade, isso existe, cientificamente provado, né? Só você fazer o índice de massa corporal, que é dividir a altura a peso pela altura ao quadrado, é que dá um índice de 20 a 25, que serve mais ou menos para você dizer se você está acima, abaixo do peso, é uma medida a mais, mas não especifica para que tipo de antropomorfismo, brevilíneo, longilíneo, o normolíneo, que a pessoa se enquadra. Então, tem variantes. Mas vamos falar o seguinte, então, o que nós vamos fazer agora para voltar aos trilhos que a gente estava antes do final do ano, que estava mantendo uma boa atividade física, mantendo uma boa dieta, uma vida mais saudável, né? Primeiro passo, manter a atividade física, manter o mesmo nível que estava antes. A tendência é chutar o pau da barraca, já que eu ganhei peso, vou deixar para lá, não sei o quê, deixa esse não vou para academia não vou fazer, estou mais cansado, com um pouquinho mais de peso. Não, tem que manter isso, que você está perdendo, queimando caloria, está fazendo bem para a sua cabeça e para o seu corpo. Eu sugiro uma visita ao seu profissional de saúde, para fazer uma revisão, um reaconselhamento. Pode ser o seu nutricionista, pode ser o seu nutrólogo, o seu clínico, ou o seu endocrinologista, né? E para rever o que aconteceu, porque já era fácil saber porque ganhou o peso, mas o que se pode fazer em termos de orientação dietética e para que a gente volte logo ao peso inicial. E checar com eles, cada caso é um caso, se você tem indicação para fazer algum tipo de medicamento para te ajudar nessa fase de recuperação. Esses medicamentos injetáveis análogos da insulina, que fazem muito sucesso hoje, tem todas as indicações específicas para cada paciente. Cada caso é um caso e pode ser usado por 2, 3 meses para a pessoa conseguir perder um peso e voltar ao seu esquema anterior. Eu, quando comecei as minhas lives, eu lembro que eu falava que
Eu perdi 45 quilos sem usar remédio nenhum, sem cirurgia bariátrica, sem balão gástrico, sem nada. E eu sempre especifiquei, não é que eu seja contra, não sou, pelo amor de Deus, não tenho nada contra isso. Eu acho que são terapêuticas válidas que a pessoa lança. Você não pode fazer na cabeça dela, porque a vizinha orientou, porque no chá das 5 uma amiga está fazendo. Não, tem que consultar um profissional de saúde, ver se você tem uma contraindicação para isso, se você tem indicação realmente, como é que vai fazer, quanto tempo vai tomar. Então não pode ser feito de orelhada, porque tem efeitos colaterais, tem riscos, precisa a pessoa ficar consciente disso. Não é um passeio no parque, né? Então, finalmente, esses 3 itens são, eu acho que são os pilares importantes para que a gente volte à atividade. E você sabe como uma coisa, né? Se você é briolino como eu, você vai ter essa tendência até morrer. Então tem que estar, o preço do sucesso nesse aspecto é a vigilância permanente e procurar se inteirar dos progressos que se faz em relação à obesidade, à nutrição, a medicamentos que podem ser usados. Sempre tem coisa muito nova saindo aí, com excelentes indicações, mas mais uma vez eu repito, não façam da sua cabeça, não façam por orientação da vizinha, do amigo, não. Procure o médico da sua confiança, que está habilitado a mexer com isso, de preferência um endocrinologista, um nutrólogo, que vai ter uma orientação profissional adequada e personalizada para cada caso. Então, vamos ficando por aqui. Na próxima quinta-feira voltamos aos nossos encontros com o clínico, com aqueles assuntos de consultório médico, de queixas que levam o paciente comumente ao médico. E na última quinta-feira de fevereiro, então, retornaremos com mais um episódio do Mais Jovem do ano que vem, trazendo mais novidades aí de medicamentos novos e tratamento da obesidade. Um grande abraço para todos, um bom fim de semana e vamos voltar aos trilhos, aí não desanimem, a luta é permanente. Um grande abraço para todos.